Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, nosso entrevistado de hoje, Rui Palmeira, que pediu exoneração do cargo de secretário estadual da Infraestrutura para ser candidato a vereador em Maceió. Rui entra na campanha com a experiência de ter sido deputado estadual, deputado federal e por 2 vezes prefeito de Maceió. Bom dia, Rui. Bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Muito bom dia, Flávio. É uma satisfação estar contigo aqui mais uma vez. Bom, por que essa decisão que surpreendeu a muita gente de você sair candidato a vereador em Maceió? Olha, Flávio, eu já vinha pensando nessa possibilidade há alguns meses e acredito, sinceramente, que com minha experiência, como você disse, 2 vezes prefeito de Maceió, já fiz parte do Parlamento Estadual, já fiz parte do Congresso Nacional, tenho convicção que poderei ajudar Maceió agora numa função diferente, na função de vereador. Você tem ideia de quantos votos, primeiramente, a coligação precisa e depois, individualmente, você precisaria para ser eleito vereador? Olha, Flávio, fala-se que o coeficiente eleitoral na próxima eleição vai ser de aproximadamente 15 mil votos. Nós, o PSD, sobretudo na última semana, a gente conseguiu vários reforços e acredito piamente que faremos 2 vereadores no nosso partido. Coligado com quem? Hoje a legislação mudou, Flávio, proporcional agora não coliga-se mais, então fala-se que na eleição aqui de Maceió nós vamos ter 10 ou 11 frentes diferentes com possibilidade de eleger vereador. Em relação à majoritária, a gente vai conversar, obviamente o MDB tem pré-candidato e a gente vai dialogar com o MDB e outros partidos da base do governador Paulo Dantas. Bom, a sua candidatura realmente foi uma surpresa, tanto é que o vereador Joãozinho, que é uma pessoa muito ligada a você, desde a época você como prefeito de Maceió, ele se filiou ao MDB e logo depois você anunciou que era candidato a vereador, você como presidente do PSD aqui em Alagoas, não é? E aí, quem é esse grupo que está com você nessa disputa pelo PSD? Olha, Flávio, a gente já vinha trabalhando na nossa chapa e a gente fez um trabalho de base muito interessante, Vários partidos trabalharam de cima para baixo, os cabeças para ver as pessoas com votações medianas e com as menores votações. A gente vinha fazendo esse trabalho há mais de um ano, então a gente tem uma coluna vertebral bastante interessante, temos muita gente, que eu diria a você, entre 1.000 e 1.500 votos, temos alguns com potencial de ultrapassar 2.000 votos, e a gente acredita que na nossa coligação o vereador possa ser o segundo colocado com aproximadamente 2.500 votos, o que vai estimular muita gente que está conosco na chapa. Bom, e qual vai ser o seu mote de campanha, a sua proposta principal de campanha? Flávio, na verdade, é mais uma oportunidade que eu tenho de dialogar com o maceiense. E, claro, eu vou mostrar as ações que nós empreendemos à frente da Prefeitura de Maceió. Entregamos mais de 10.700 casas populares, fomos a capital que mais avançou na educação em todo o Brasil do 1º ao 5º ano, fui o prefeito que mais entregou creches, fui o prefeito que mais entregou unidade de saúde, entre UBS, UDAs e UPAs foram 18 novas unidades em Maceió, asfaltamos dezenas de ruas, sobretudo na parte alta de Maceió, você pega ali Santa Lúcia, fizemos muita coisa, Aeroclube, somente no Benedito Bentes foram dezenas de comunidades atendidas com pavimentação, obras de saneamento que a Prefeitura nunca tinha realizado. A gente levou obras de saneamento e esgotamento sanitário para diversas áreas de Maceió, como o bairro do Clima Bom. Clima Bom é dos bairros mais carentes de Maceió, foi um bairro que teve muitos problemas de violência, até hoje tem esse problema, mas a gente chegou, era um bairro que não era atendido pelo município, levamos obras de esgotamento, saneamento, drenagem, pavimentamos quase que 100% do bairro. Então, tem muita coisa para ser mostrada para a população de Maceió. Bom, não é muito comum, pelo menos aqui em Alagoas, particularmente em Maceió, políticos que ocuparam cargos de mais relevância, digamos assim, resolver ser candidato a vereador. O que é que o motivou realmente, reformulando a pergunta inicial, essa disposição de concorrer à Câmara? Olha, Flávio, desde do meu mandato de deputado estadual, do meu mandato de federal,
e enquanto prefeito eu sempre tive muito presente nas comunidades. De segunda a sexta-feira a gente estava visitando obra enquanto prefeito. Quando eu era deputado estadual e federal, dia de sábado, sexta e sábado geralmente, a gente levava ações de saúde, de esporte e cidadania para comunidades na periferia de Maceió. E eu acho que enquanto vereador poderia voltar a fazer esse tipo de ação, uma ação que eu gosto muito, que eu tinha muita satisfação em fazer toda semana, e acho que no papel de vereador eu poderei fazer isso. Seria um vereador independente, assim como foi um deputado estadual independente, um deputado federal independente. Poderei, sem dúvidas, trabalhar dessa forma pela população de Maceió. O seu pai, Guilherme Palmeira, quando era governador, nós conversamos uma vez e ele me dizia sobre a campanha, a disputa de vereador, né? Que se algum dia eu quisesse ser candidato, eu tivesse muito cuidado, que para ele era a eleição mais difícil para se disputar, até pelo fato de que tem sempre muitos amigos, até parentes, né? Gente da mesma família concorrendo ao mesmo cargo. Flávio, eu não tenho dúvidas que vai ser a eleição mais difícil da minha vida, né? Se a gente tiver aí 10, 11 frentes formadas, a gente vai ter aproximadamente 300 candidatos a vereador. Então, nisso aí você tem amigos, você tem parentes, você tem... todo mundo tem um vizinho, um conhecido, os vereadores de mandato que certamente largam na frente por estarem mais perto da comunidade, tem líderes comunitários. Então, é uma eleição muito dura, tanto é que meu pai nunca enfrentou essa, né? Eu já fui deputado federal, que era o outro cargo que Guilherme Palmeira nunca teve, e se Deus quiser, terei também o cargo de vereador, que seriam os 2 cargos que ele nunca teve na política. Bom, deputado estadual por um mandato, deputado federal, 2 vezes prefeito de Maceió. Ou seja, se participou do Legislativo, participou do Executivo. Qual melhor? Olha, eu diria a você que o Executivo é diferenciado porque a gente consegue, de fato, executar. Você enxerga a melhoria chegando para a população. Eu gostei muito do papel de prefeito. Você entregar uma creche, por exemplo, uma escola reformada, você vê a alegria no rosto da criançada, com um gesto simples, né? Por exemplo, a gente foi a primeira gestão que entregou o uniforme completo para os alunos da rede municipal, dobramos o valor investido em merenda escolar. Então, são gestos simples, mas que fazem a alegria daquelas pessoas. Então, isso eu diria que é impagável. Por outro lado, eu acho que foi muito interessante a minha passagem, tanto pelo Legislativo Estadual, quanto pela Câmara Federal. Acho que pela Câmara Federal foi mais interessante porque eu era o único parlamentar de Alagoas que fazia oposição ao governo do PT. Se você somasse toda a bancada da Câmara e no Senado, só tinha Rui Palmeira firmando uma bandeira contra o governo à época da presidente Dilma Rousseff, e a gente já enxergava que o governo passava por momentos difíceis, que o país já tinha uma inflação elevada, estagnado economicamente, e naquela época só se falava nos milagres que a Copa do Mundo traria para o Brasil, e a gente viu que foi exatamente o contrário, né? Que tantos problemas até hoje nós temos advindo daquela megalomania imposta pelo PT à sociedade brasileira. Não só a Copa do Mundo, como também Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, todos os problemas que nós vimos na Petrobras, né, Flávio? Acho que o Brasil paga um preço muito alto até hoje desses problemas, e quando a gente fala... isso já se passou uma década, né? Estamos falando aí em 2012, já se passaram 12 anos e o Brasil continua pagando um preço muito elevado, e na época se dizia, era muito interessante, né, Flávio? Não vai ter gasto público na Copa do Mundo, mas o que mais tinha era financiamento do BNDES aos estados brasileiros, que construíram, em alguns casos, verdadeiros elefantes brancos, obras de mobilidade que nunca saíram do papel, e o povo brasileiro continua pagando esse custo. Bom, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com Contextualizando aqui pela TV Pajuçara, nessa entrevista com Rui Palmeira, que acabou de deixar a Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado para se candidatar a vereador aqui pela cidade de Maceió. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui na TV Pajuçara. Comigo, Rui Palmeira, que deixou a Secretaria da Infraestrutura do Governo do Estado para se candidatar a vereador aqui por Maceió. Bem, Rui, já que a gente está falando no cenário nacional, né,
Qual a sua avaliação hoje sobre o novo governo Lula, o terceiro governo Lula? Flávio, acho que é um governo que está patinando, tentando reeditar medidas que deram certo no passado, de alguma maneira. O Minha Casa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, foi uma medida que deu certo, que teve falhas. Acho que o governo, por exemplo, remodelou. Agora, o Minha Casa Minha Vida tem que ser em regiões centrais, com conjuntos com menos quantidade de habitações, isso tudo está correto, mas acho que um governo que está tentando reciclar velhas ideias, e acho que o presidente Lula não chegou ao poder como ele diria que ia chegar, como um conciliador. Então isso é muito ruim para o Brasil, né? Esses conflitos diários de questões ideológicas só tem atrapalhado o governo, né? A gente infelizmente hoje vive um momento diferente, né? A questão das redes sociais que vieram para infernizar esse mundo da política do ponto de vista da polarização. As pessoas hoje não conseguem sentar e dialogar, elas só fazem bater boca em rede social, né? E se você olha para o passado, né, anos 80, ainda regime militar, as pessoas que eram de um lado e do outro eram adversários, mas sentavam para dialogar. O que seria do Brasil se o Partido da Frente Liberal, com meu pai, com Jorge Borrausi, com Marco Maciel, não tivesse sentado para dialogar com o doutor Ulisses, com Tancredo Neves. E hoje a gente não vê isso. Infelizmente, hoje é bate-boca, é cusparada, é tabefe. Então, a coisa piorou muito nesse aspecto de relações interpessoais que na política está piorando a cada dia. Bom, o que falar da sua passagem, 1 ano e 3 meses, me parece, pela Secretaria da Infraestrutura do Estado? O que é que pode ser destacado pelo seu trabalho? Flávio, primeiro e mais uma vez agradecer ao governador Paulo Dantas pela oportunidade, o governador que nos deu total autonomia para montar a equipe. E eu tive muita felicidade, Flávio, em levar uma equipe com muita gente que esteve comigo na prefeitura. A gente lá tem 5 ou 6 ex-secretários do município, tem muita gente da assessoria, que foi da assessoria na época, que está conosco na CEINFRA, e com isso a gente conseguiu montar uma equipe azeitada. Eu diria a você que a gente, por exemplo, conseguiu garantir no Minha Casa Minha Vida 3.600 novas unidades habitacionais, que os contratos devem começar a ser assinados nos próximos dias. Eu até brincava com o Mac Lira, Mac só me deixou sair para vocês assinarem os contratos. Claro que não depende dele, depende da Caixa Econômica, do Ministério das Cidades, mas a gente garantiu, Flávio, para Maceió, cerca de 1.300 unidades, 1.300 apartamentos, e para o interior do estado, mais de 2.000. Né? A gente cadastrou pelo próprio governo do estado e também a gente prestou uma espécie de assessoria para diversos municípios, como Pilar, Penedo, Marechal Deodoro e tantos outros que conseguiram, graças a esse trabalho, em parceria conosco, e a gente deixa esse legado importante de obras. Todas elas vão ser iniciadas ainda esse ano, 3.600 novas casas aqui para Alagoas. Há muita confusão, vamos chamar assim, sobre a atribuição da Secretaria da Infraestrutura com a CETRAND, Secretaria de Transporte, não é isso? Isso. A infraestrutura, na verdade, hoje, Flávio, ela cuida da parte de habitação popular e obras de água e saneamento. Então, a gente tem hoje, por exemplo, obras hídricas. A gente entregou recentemente, na última semana, barragens no município, na zona rural de Pariconha. A gente hoje tem obras de abastecimento d'água no Sertão, a gente tem obras de abastecimento d'água e esgotamento sanitário no litoral norte, daquela região de Passo de Camaragibe até Maragogi. Aqueles 5 municípios estão recebendo um investimento de mais de 500 milhões de reais do governo de Alagoas, né? A região talvez no Brasil que mais cresça hoje do ponto de vista imobiliário, hoteleiro, e precisa desse investimento. Hoje aquela região tem frequentes colapsos de abastecimento d'água, não tem tratamento de esgoto, e o governo do estado está focado em entregar essas obras, parte delas serão entregues ainda esse ano e no ano de 2025. Bom, falando agora um pouquinho sobre o cidadão Rui Palmeira. Bom, você foi, Rui, deputado estadual, como a gente já disse, foi deputado federal, 2 vezes prefeito de Maceió. E até agora não se sabe de nada desaborador em relação à sua conduta.
Até que ponto você acha que isso pode influenciar o eleitor nessa disputa deste ano? Olha, Flávio, eu acho que o eleitor está atento a essas questões, né? Eu fico muito feliz de não ter processos contra a minha pessoa no que diz respeito a questões de improbidade, de corrupção. Eu acho que isso ajuda muito, né? Tanto é que eu tive uma grande votação para deputado federal, muito por conta da minha atuação na Assembleia naquele momento que todos nós vivenciamos da questão da Operação Taturana. Nunca subi no plenário para apontar o dedo para A, B ou C. Eu era contra determinadas coisas que aconteciam na Assembleia. Então aquilo me ajudou a ter uma grande votação e não fiz aquilo de forma pensada. Foi uma coisa instintiva, quando aconteceu eu me posicionei. E na Câmara Federal e na Prefeitura procurei agir da mesma forma. E tenho convicção que a população de Alagoas vai estar atenta, a população de Maceió vai estar atenta a essas questões referentes ao passado dos candidatos, a vereador, a prefeito, que é muito importante que ela saiba em quem de fato está votando. Bom, é muito comum o cidadão hoje em dia criticar o comportamento da maioria dos políticos, né? Mas é preciso que fique claro que o político só chega lá por causa do voto do eleitor, não é isso? Então o eleitor também tem essa responsabilidade na hora de depositar o seu voto. Certamente, Flávio, e a política está em tudo, né? O cidadão que diz que não gosta de política, que não vai votar ou que vai anular o voto, ele está contribuindo para um processo eleitoral pior, porque a política está na sua vida, quer você queira ou não. É o preço da gasolina, é o preço dos produtos no supermercado, é a passagem de ônibus, são as ações e obras que chegam até a sua porta ou deixam de chegar. Então, para tudo, absolutamente tudo, há política. Política é diálogo. Se você, muitas vezes, é uma pessoa que busca levar a melhoria para o seu bairro, se unindo aos seus vizinhos, você é um político. Você está fazendo a boa política, né? E as pessoas têm que começar a diferenciar a boa da má, da política ruim, da política perniciosa, da politicagem, que infelizmente é muito comum no nosso estado. Bom, e a sua opinião a respeito da gestão do prefeito João Henrique Caldas? Olha, Flávio, eu acho que a eleição vai chegar e acredito que a população deve responder essa questão. Só diria a você que o prefeito JHC, ele recebeu uma prefeitura com as contas absolutamente saneadas. E olha que nós passamos pelo momento da maior crise econômica desse país, que foi durante o governo Dilma Rousseff. A gente conseguiu, a duras penas, cumprir as obrigações do município e deixamos o município enxuto, com dinheiro em caixa, Flávio. Só na educação a gente conseguiu o precatório do Fundef, deixamos 280 milhões de reais em caixa. Em obras, deixamos outros 250 milhões de obras de pavimentação. A obra, por exemplo, do que eles estão chamando de Renasce Salgadinho, foi recurso e licitação da nossa época. As obras habitacionais, todas elas, inclusive a da Lagoa, todas iniciadas e deixamos com recurso garantido e com obra em andamento. Então a gente deixou muita coisa em andamento porque a gente não pensou somente Maceió para o período de gestão do Rui Palmeira. A gente pensou Maceió para frente. Por isso a gente planejou várias ações que estão hoje dando frutos. Não se faz tudo em 4 anos, não se faz tudo em 8 anos. Por isso a gente deixou muita coisa planejada, muita coisa com recurso garantido. E digo a você, sem medo de errar, que 90% ou mais das obras que o prefeito JHC entregou são ações que vieram da nossa gestão. O prefeito tem sido considerado praticamente imbatível pelo favoritismo que lhe é atribuído pelas pesquisas que têm sido realizadas até agora. Acredita nisso? O prefeito realmente seria imbatível? Olha, certamente será um candidato muito forte, né? Na história de Maceió, todos os prefeitos, desde a instituição da reeleição, Cátia, Cícero, Rui, todos foram reeleitos. Então, o prefeito que está no mandato, ele larga na frente. Um prefeito que está com muito dinheiro em caixa, recebeu 300 milhões da BRK, recebeu mais de 1 bilhão da Braskem. Então, certamente é o favorito, mas acho que não existe imbatível na política de forma nenhuma.
Você citaria alguma coisa de positivo na gestão de JHC? Certamente, a comunicação é muito boa. A comunicação. A comunicação dele é muito boa. Bom, qual seria, na sua avaliação, Rui, o maior problema a ser enfrentado aqui na cidade de Maceió? O que é que precisa ser atacado com mais urgência? Certamente a educação, Flávio. A gente não vai mudar os indicadores de Maceió sem fazer um investimento forte em educação. Por isso, eu tenho muito orgulho desse trabalho que foi capitaneado pela professora Ana Deise Dória. Primeiro que a gente deu total autonomia, a secretária Ana Deise montou a equipe dela da forma que ela entendeu que era melhor. O atual prefeito já está no 3º secretário de Educação, se não me engano. A gente conseguiu, em 2013, quando a gente assume, Flávio, Maceió era a vice-lanterna do IDEB das capitais do Nordeste. A gente só estava à frente de São Luís do Maranhão. Deixamos Maceió, após 8 anos, na 4ª colocação, à frente do Recife e coladinho em Salvador, que mostra que foi um trabalho bem feito, bem executado e que precisava ter continuidade. A gente lamenta que isso não tenha acontecido, não é continuidade com a pessoa da secretária Ana Deise, mas das boas ações que foram empreendidas. E tem coisa que eu disse para você que simples, talvez até simplória. A primeira medida da gente em janeiro de 2013 foi dobrar o valor investido na merenda escolar, que a gente sabe que é a principal refeição de quase 60 mil alunos da rede municipal de Maceió. Nós, pela primeira vez, entregamos o uniforme completo, com mochila, com tênis, com calça, com blusa, que é uma coisa também simples para o município. 3 anos se passaram da atual gestão, eles só começaram a entregar agora o uniforme. Investimento nas escolas, reformamos dezenas de escolas que estavam em situação muito complicada. Entregamos 17 novas creches e olhe, Flávio, que a gente pegou um período muito difícil do país, a recessão que veio do governo Dilma, depois a mudança para Michel Temer, depois a mudança para Bolsonaro, e nada disso nos impediu de fazer e de entregar um bom resultado para a cidade de Maceió. Rui, um dos grandes problemas aqui de Maceió, como é de toda a capital, pela cidade de Porto Médio, transporte público. Rapidamente, o que é que você poderia nos dizer em relação à questão do transporte público aqui na cidade? Olha, Flávio, a gente, enquanto prefeito de Maceió, a gente implantou a faixa azul na Fernandes de Lima, do Val de Góes Monteiro, reduziu muito o tempo de deslocamento da população que usa ônibus. Aliás, foi uma medida muito criticada no começo, mas que a gente sabe que deu certo para a população que utiliza o ônibus. A gente reformou os terminais, fizemos a licitação do transporte coletivo, entregamos mais de 200 ônibus novos. A gente sabe que Maceió, infelizmente, hoje não tem um transporte de massa, não existe metrô, não tem um VLT que tenha uma capacidade elevada. Acredito que a nossa solução seria os BRTs e acho que a Prefeitura tem hoje uma grande oportunidade, já que vai receber mais de R$1 bilhão da Braskem. Rui, que mensagem você poderia nos deixar no encerramento do programa para o eleitor? O eleitor que está desacreditado na política, que não quer mais votar. E aí, o que é que você teria a dizer a esse cidadão? Eu acho, Flávio, o que a gente falou anteriormente, pesquisas serão para vereador, você vai ter mais de 300 candidatos, todos nós somos agora pré-candidatos, mas você que está em Alagoas, que vai votar para prefeito, que vai votar para vereador, investigue a vida pregressa do seu candidato. Tenho certeza que você vai encontrar um candidato com o qual você entende que pode lhe representar. Né? Não é possível que você vai acreditar nessa questão de nenhum político presta, que todo político é ladrão. Eu acho que cabe a você, cidadão, fazer uma avaliação de quem você acha que pode sinceramente lhe representar, seja na Câmara, seja como prefeito nos 102 municípios de Alagoas. Ok, você pode rever essa entrevista com o Rui Palmeira no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.